gratuito, e vou participar com vocês hoje à tarde nesse seminário, junto com o Paulo Pressi, abordando os temas do cenário de captação de 2021. Podemos conversar também sobre o intake agora da metade do ano e, principalmente, as questões do adiamento do Enem e o impacto no intake 2021. Eu já me apresentei. Boa tarde para você. Sou o professor João Zene. Gente, eu vou trazer aqui algumas considerações que normalmente a gente faz no início do webinar, né? A gente tem aí duas ferramentas que a gente usa bastante, que é essa do QIA, para a gente poder fazer aquelas perguntas que a gente quer trazer o tema ainda, vocês participarem e tudo. Então, a gente vai pedir para vocês usarem esse QIA, certo? Eu vou até já trazer a página que já fica mais ilustrativa para vocês saberem onde que a gente está falando, tá? Então, aqui, olha, no QIA, vocês deixam aí todas as suas questões e elas vão ser direcionadas para a nossa equipe ficar mais fácil a organização. Muitas vezes a gente acaba condensando uma pergunta com a outra e a gente faz a resposta em alguns momentos na estrutura do webinar. E se precisar fazer algum comentário, alguma outra coisa, alguma conversa, o chat, aquele bate-papo, aí vai para, então, o chat, tá? Então, todas as perguntas, quanto mais direcionadas elas ficarem por QIA, para a gente é melhor. Que aí agiliza a nossa organização interna e a gente consegue responder todo mundo ainda hoje, tá? E uma outra lembrete que a gente tinha comentado já agora há pouco aqui é que a gente também, como de praxe nos nossos webinars, fazemos uma enquete. Nessa enquete de hoje, a gente está procurando trabalhar com duas questões. Na verdade, quando você entrar lá, são 4 perguntas. Duas de perfil e 2 questões pensando aí, queremos entender a percepção de vocês sobre o processo dessa retomada, esse protocolo de retomada, e também sobre o processo seletivo que acontece durante esse período de 2020 ainda. Então, são 2 perguntas que a gente procura trazer ali. E no final, mais ou menos quando for 14, 13, 15, 40, a gente encerra a enquete, compilando as informações e ainda aqui hoje a gente traz esse resultado para vocês conhecerem, certo? Então, acho que esses seriam os recadinhos iniciais. Vianney, quer complementar com alguma coisa? Eu queria complementar com o meu grande abraço para as pessoas de todo o Brasil que estão participando conosco, de agradecimento pela atenção que vocês têm tido com a Roper, que vocês têm tido com os nossos webinars, que vocês têm sentido da Roper, essa aliança com o mercado do ensino superior, essa aliança com o mercado da educação básica, esse apoio com as universidades públicas e privadas para que a gente possa, durante o Covid, fazer um entendimento de para onde vamos com a educação brasileira, para onde vamos com o ensino superior, para onde vamos com a educação básica. Todo o empenho de nós, consultores da Roper, tem sido nesse sentido, dar as mãos com as instituições públicas e privadas, no ensino médio, no ensino superior, na educação básica, fundamental 1 e 2, educação infantil, porque todos nós estamos na mesma busca, né? Primeiro, reorganizar nossa operação, estruturar a aprendizagem, estruturar a gestão, garantir a sustentabilidade e fazer as mudanças, porque o futuro que nos espera, ele não parte de onde nós estamos, ele espera que a gente alcance um outro patamar. Então, é isso que a Roper tem feito. E hoje, o Paulo preparou um conjunto de dados extremamente relevantes para mostrar para vocês que, ainda que essa turbulência toda do Enem esteja acontecendo, para mostrar o real impacto que isso tem na captação de 2020, 2021. Tá? E eu quero comentar com vocês também depois as alternativas de processo seletivo, né? O vestibular online, ele se tornou como uma obrigatoriedade praticamente. Os processos seletivos por redação online já estavam presentes no semestre passado, intensifica, chega o vestibular online e também a nota do Enem. Então, é só mesmo esse agradecimento de abertura. E lembrando, né, Vianney, por mais complexa que seja essa situação que a gente vivencia hoje, ela tende a ser acentuada, ela passa, ela vai ser decantada na linha do tempo. E a gente tem que estar pronto para poder saber fazer as melhores atuações sob o ponto de vista de melhorias de atendimento da IES, né? É para isso que a gente está querendo auxiliar, se promovendo aqui algumas informações diferenciadas para todo mundo. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, olha só, fica aí de novo o recadinho da pesquisa, quem tem aí o QR Code ou o link para acessar e nos ajudar aí nessa percepção. Nessa fala que o Vianney trouxe para a gente aqui avaliar essa questão dos intakes e o peso que a gente observa e avalia na estrutura do cenário todo do ensino médio relacionado ao concurso do Enem e tudo, a gente quis construir
aqui apresentar para vocês aqui um raciocínio para a gente entender no final o quanto pode ser realmente um risco ou de que maneira esse peso pode influenciar no processo de captação durante um ano para o ensino superior. E eu acho que é interessante começar esse raciocínio pensando o seguinte: nós temos aqui o cenário Brasil de matrículas do ensino médio. É esse o recorte que eu quero trazer para vocês. Estou recortando aqui o ano de 2019, que são as últimas informações que a gente tem no censo. Então, 7,5 milhões de alunos, certo? Quando a gente faz essa estruturação aqui, quando a gente desenha esse cenário todo, a gente acompanhando na linha do tempo, a gente tem uma percepção de queda pelas respostas, pelo acompanhamento desse cenário numérico. E a gente, claro, aí já tem uma queda de 3,2 em relação ao ensino médio de uma maneira geral, o que já era de esperar também pelas diversas configurações que o próprio ensino médio se apresenta hoje. Tá? Então, mesmo olhando então, de 2019 para 2018, essa queda de 3,2, é interessante observar que na rede privada, da qual ela atende a menor parte desse montante todo de matriculados aí, a gente está falando de uma casa de 934 mil matrículas para o setor privado. Então, ele responde menor, de uma maneira menor, mas ele tem uma boa representatividade também nessa estrutura geral. Bom, e aí quando a gente começa a querer entender o que vai para o ensino superior, aquela ponte, nós estamos falando aqui de 1,9 milhões de concluintes. Aqui a gente está juntando público e privado. Então, é esse montante que, quando nós olhamos na linha do tempo, ele se disponibiliza nessa estrutura, que muitas vezes vai para um concurso, por exemplo, o Enem, numa outra estratégia também de muitas vezes conseguir a entrada no ensino superior, não só pela nota na rede pública, né? Essa talvez tenha um impacto muito maior, mas na rede privada, estruturada algumas estratégias de nota. Tá? Então, é esse público que a gente vai começar a olhar, a perceber essa evolução e o possível impacto. Vale mais uma... Oi, pode falar. Fazer uma observação. Uma vez você fez uma pesquisa que foi extremamente relevante e eu sei que você vai abordar, mas eu queria chamar a atenção nesse momento aqui. Né? Nós temos 1.800.000 a 1.900.000 de concluintes do ensino médio todo ano. Exato. Mas o que não quer dizer que eles, como você falou, eles estão aptos para ir ao ensino superior. Mas você fez uma pesquisa brilhante, mostrando que, na verdade, existe uma progressão ao longo do tempo de qual percentual de alunos que concluem o ensino médio que vai para o ensino superior. Eu acho isso brilhante. Aquela pergunta que todos fazem, né, Vianney? Então quer dizer que a gente continua alimentando, tem um estoque, esse estoque de alunos para onde vai? Tem uma relação com essa fala do estoque, mas olha só, a gente percebe, e aí não só pelas nossas pesquisas primárias da Open, mas por diversas outras também secundárias, com base do próprio censo também, que 30% dos concluintes de um ano, eles entram em até um ano no ensino superior. Então, ou seja, desse montante que eu tenho aqui, 1,9, 30% ele vai para o ensino superior num prazo de até um ano. No prazo de até no prazo de até 2 anos, eu vou com metade. A outra metade, ela vai escalonando e, de uma certa forma, ela vai caducando no processo. E aí, Opa, pode falar. Essa informação, ela é super importante para quem está nos acompanhando, porque ela vai se complementar com tudo que vai acontecer. Então, eu não vou dar um spoiler, só para você prestar atenção. Nós temos 1.800.000 pessoas que vão concluir o ensino superior neste ano. Se o calendário atrasar para dezembro ou para janeiro da conclusão, 1/3 deles é que vai se matricular no ensino superior no ano que vem. Os outros 70%, 66% vão se diluir na linha do tempo. E aí você pode perguntar, mas então de onde vem o aluno para o ano que vem? O Paulo tem a resposta. Legal, já vamos chegar nessa resposta aí, até de uma forma mais desenhada. E aí, uma outra referência que eu acho que é peculiar e interessante a gente entender aqui, é que nessa linha histórica, o que eu tenho de matrículas no primeiro, segundo e terceiro ano, ela é uma referência ao número de concluintes que não oscila muito de uma maneira muito diferente, em 25%. É quase sempre esse mesmo patamar que a gente tem. Então, para a gente pensar, muitas vezes, nessa evolução da educação básica, ensino médio para ensino superior, isso é um problema de fluxo para a gente poder avaliar. Então, esse é um elemento interessante para a gente entender. 25% desses concluintes fazem referência aos 3 anos de matrícula. Mas para chegar nesse desenho que você estava querendo, Vianney, olha só. A gente separou aqui 2 históricos, tá? Ou melhor, um histórico, mas com 2 olhares distintos. O pessoal poder acompanhar aqui, nós temos essa primeira linha que nós apresentamos aqui, ó, essa linha desde 2000, tá? Com suas oscilações, tudo.
A oscilação aqui é a mudança de algumas estruturas do Enem. Essa é a quantidade que eu tenho de inscritos no Enem. Inscritos efetivamente, tá? Então, é esse o meu montante. Quando a gente vai buscar agora também quem são os concluintes do ensino médio regular, tá? Então, eu tenho essas duas linhas aqui. Na verdade, três, mas essa terceira linha que está com a numeração aqui, olha, 1,9, 1,9, 1,8, essa oscilação, esse daqui é o número que nós temos de concluinte durante o ano, tá? Na educação básica, é aquele disponível, aquele que eu falei que em 30% ele vai até um ano para o ensino superior de alguma maneira. Tá? O ensino médio regular e já está incluído o técnico integrado. Eu recebi uma pergunta aqui se o técnico estava incluído. O ensino médio técnico está incluído. Isso. Nesse número aqui, ele está. Eu posso até separar, mas nessa numeração, nesse montante, a diferença é muito pequena ainda. Tá? É um valor que não alteraria, mesmo que ele tivesse, o raciocínio se tivesse 100, não ia mudar também, ele ia continuar ainda válido, mas ele, nesse caso está junto. Tá? Bom, aí o que a gente faz aqui? A gente tem que entender qual é a forma com que eu tenho alimentado essa linha aqui. E essa linha, por mais interessante que a gente comece a observar, se eu pegar agora a participação, o peso, tanto da rede privada quanto da rede pública, e também esses outros alunos que de alguma forma não estão se formando no ano, mas eles se inscrevem dentro do concurso do Enem, então eu tenho esse desenho aqui embaixo, olha, por share. Desde 2010 eu tenho a rede concluinte privada aqui, olha, em 6%, eu tenho a rede de concluinte do ensino público em 33%, e esses outros alunos aí dos anos anteriores que vão se somando, mas que já passaram pelo ensino superior, e aí eu não tenho necessariamente qual é a data, mas eles já estão aptos a simplesmente fazerem o Enem, alguns, inclusive, estão também já no ensino superior, tá? Então, ele fica na faixa sempre de 60 e vai oscilando. Ou seja, a referência aí, se eu pegar 2018, por que eu peguei 2018 aqui? Porque é o mesmo momento que eu encontro as informações do Centro do Ensino Superior. E o interessante observar é que quando eu vejo essa estrutura, eu vou ter aqui, olha, avaliar 33%, um terço que ele vem do ensino médio do ano. Tá? Então, esse montante é um terço. O outro, 2/3, 67%, é desse acumulado. Então, vamos supor que nesse olhar aqui, eu ainda tenho que fazer uma outra avaliação. De todos os participantes que vêm para fazer aí o Enem, tá? A gente vai encontrar 49% desses participantes que, de alguma maneira, eles vão vir num dia e vão faltar no outro. Ou seja, acabam não completando. Então, essa vazão toda aqui, ela vai ser quase que decantada em metade. Certo? Então, nessa estrutura toda, posso pensar que esses volumes, mesmo que na proporção sejam abatidos pela metade, eu ainda vou encontrar, Veni, somado a isso, aquela mesma estrutura que você já chamou a atenção. 30% dos ingressantes. Então, nas IES hoje, quando eu olho agora os que entram na instituição de ensino ainda, já fechei lá meu montante, no meu melhor patamar fosse 30, quando eu trago para a negociação das estratégias que a gente observou desde 2016, e cada vez mais evidente ali, a nota por Enem chamando bastante atenção, na hora que chega no balcão para negociação mesmo, para essa apresentação, ela entra em pauta. Só que quando eu encontro a distribuição das notas, eu não vejo uma grande distribuição. Mas o aluno, mesmo assim, com essa estrutura de nota, ele acaba entrando na instituição, pleiteando alguma coisa. Só que os descontos da própria instituição são maiores. Então, é quase que eu tiro de novo desse cenário aqui. Então, muitas vezes... Tem que ter uma pontuação aqui. Diga, Vianney. Fazer uma pontuação, então. Muita gente que está olhando esse gráfico aqui, as pessoas ficam confusas, normal. Porque as pessoas pensam assim, está caindo o número de participantes do Enem. De 2014 para 2018 e 2019, que o número de 2019 repete 2018, praticamente, tem 5,7 milhões de confirmação, você tem uma queda aí de 9 milhões para 5,5, uma queda de quase 40%. Mas a matrícula no ensino superior não caiu 40%. É isso que a gente precisa entender. Não tem uma correlação específica entre a quantidade de participantes no Enem e a quantidade de matrículas no ensino superior no ano seguinte. O Paulo explicou, estou só pontuando. Né? Do 1 milhão e 800 mil pessoas que concluem o ensino médio, elas fazem o Enem. Mas 6 milhões estão participando do Enem. De onde é que vem essa diferença? Dos egressos do ensino médio dos anos anteriores e de uma pequena fração que são os treineiros. Então, para você poder entender,
né? Mesmo se o Enem sofreu um grande atraso, apenas desse 1.800.000, 600.000, em tese, é que iriam imediatamente para o ensino superior no ano que vem. Os outros 1.200.000 de concluintes do ensino médio deste ano não farão matrícula num calendário regular em janeiro ou fevereiro do ensino superior do ano que vem, ou na dilatação do primeiro semestre. Então, esse comportamento é que o Paulo está trazendo de maneira brilhante para que a gente possa ter ciência dele. Então, a quantidade de participantes no Enem caiu pelo seguinte fator: você teve uma redução absoluta do FIES. Tá? Então, a expectativa do FIES ela caiu radicalmente. Então, daqueles 8,5 milhões de pessoas que fizeram o Enem em 2014, eles não eram concluintes do ensino médio. Os concluintes do ensino médio eram só 1.900.000. Então, era uma expectativa da sociedade em relação ao volume de isenções, bolsas, juros zero, ProUni. Você tinha uma expectativa daquele momento na sociedade e foi o ano eleitoral. O governo federal turbinou a reeleição da Dilma com educação, com ProUni, com Pronatec, com FIES, então gerou aquele impulso. Quando a sociedade, entre aspas, cai na real, você volta a ter a quantidade de participantes do Enem equivalente a 2012. E se você raciocinar, 2011 foi a aceleração do FIES. Né? Então, é para você entender essa curva gorda, e ela não tem uma correlação específica com a quantidade de concluintes do ensino médio. E, Vianney, tem ainda o viés dessa curva gorda aí. A gente tinha o processo do Enem ainda como uma espécie de validação para o Enseja, que foi separado. Separou. Então, o Enseja separou em 2017. Deu essa queda também. Então, exatamente. Isso também é um outro viés. Um outro fator, uma variável importante aí. Exatamente. E outra, então, se a gente vai começar a olhar essa cadência de números aqui, histórico de números, pensando nesse 30%, eu ainda tenho que entender que praticamente essa referência, boa parte desses que fazem o Enem, eles vão buscar uma estrutura pública para entrar. E aí, esse praticamente ali, ele vai direto, vai um montante bom para lá. Então, sobra para o ensino privado um target um pouco menor. E esse target um pouco menor que a gente está dizendo, se por um acaso eu tenho aqui, num dado momento, um hiato onde não aconteça o concurso, eu ainda tenho um bom montante aqui que, de alguma forma, ele aconchega toda a estrutura do próprio mercado. Ok. Tudo bem, gente, até aqui? Vianney, quer complementar alguma coisa? Não, vamos só dar um abraço aqui para o João Luiz, lá no Ceará. João Luiz, Cares, para todos vocês na FAP, um grande abraço aí. Agora, o que eu acho que é legal, então, a gente entender dessa estrutura até aqui? Que o meu problema, o nosso problema em si, não é ter o Enem ou não ter o Enem no ano. Eu tenho outras variáveis que são mais preponderantes no processo de intake, no processo de entrada, que tem um peso mais relevante, e hoje essas variáveis elas estão muito mais atreladas ainda a uma realidade da operação da instituição de ensino frente ao seu mercado, à sua concorrência. Então, é o produto que ela entrega frente a esse mercado. Então, o peso mesmo ele está mais nessa estrutura do que tanto nesse público que eu tenho disponível pelo Enem. Vou passar aqui o próximo. E aí, Vianney, vamos lá para aquela questão da nossa enquete? Da nossa enquete, não, da pesquisa? Que a gente tinha por que a gente trabalhou, por que a gente fez esse esquenta com vocês? Esse esquenta com vocês é para a gente evitar no mercado do ensino superior aquele pânico que teve quando, final de 2014 para 2015, o FIES foi praticamente cancelado. Naquele momento, o mercado entrou em pânico. As ações das empresas caíram enormemente e chegou-se a projetar que a matrícula ia cair 40%, 50%, o que não aconteceu. Então, a importância desse estudo que o Paulo Prestes fez é para você perceber o seguinte: mesmo com o adiamento do Enem, não desestrutura a regularidade de ingressantes no ensino superior no Brasil. Tá? O que o Paulo mostrou até agora para vocês foi o seguinte: do nosso intake total que nós vamos ter em 2021, tá? Uma fração pequena é dos concluintes do ensino médio de 2020. E uma grande parte desses concluintes do ensino médio de 2020, como o Paulo bem observou, está orientada para o processo seletivo do SISU.
que são as 300 mil vagas das universidades públicas. Tá? Então, essa informação do Paulo ela é extremamente relevante para que a gente não tenha no mercado uma sensação de pânico que tivemos quando da crise do FIES. Então, o adiamento do Enem, ele não estressa, ele impacta, mas ele não estressa sobremaneira o intake do ensino superior para o ano que vem. Eu acho que essa é a principal contribuição que o Paulo traz. E agora o MEC hoje nos surpreendeu, exatamente hoje, né? O MEC nos surpreendeu colocando as possíveis datas para o Enem do ano que vem. Por que o MEC nos surpreendeu? Porque há um mês atrás o MEC tinha dito que ia fazer uma sugestão de enquete adiando o Enem por até 60 dias. Tá? Agora, o MEC lançou umas datas hoje, pulando 2 meses no calendário. A gente ainda não entendeu, isso saiu hoje essa informação, nós vamos fazer contato com o INEP, vamos fazer contato com o MEC, porque o MEC está colocando 3 datas para o Enem de 2020. Dezembro de 2020, janeiro de 2021 e maio de 2021. Ou seja, o calendário do MEC pulou fevereiro e pulou março. Né? Isso gera, não sei se foi um erro de publicação ou não, até agora não tem informação sobre isso, mas se a proposta era um adiamento de até 60 dias, quando você coloca uma possibilidade para maio de 2021, é uma extrapolação meio fora de sentido. Então, a gente até espera uma manifestação do INEP para saber se ela seria 2 e 9 de maio ou se seria 2 e 9 de fevereiro ou 2 e 9 de março. Temos que esperar aí uma posição e fica meio sem sentido um adiamento tão extensivo para a aplicação da prova do Enem. Né? Então, essa é uma informação de hoje, às 10 horas da manhã, a partir de uma manifestação do ministro. Praticamente meio-dia. Foi agora. Sim, uma manifestação de agora recente, né? E coloca, então, mesmo se for essa informação, ainda vai ter uma enquete, tem um tempo de manifestação, tem um tempo de negociação, mas mesmo permanecendo isso, a posição da ROPE é que isso não desorienta o intake de 2021 do ensino superior privado, pelas razões que o Paulo apresentou. Né? Teorizando aqui, em tese, se o Enem impresso fosse aplicado em dezembro e o Enem digital fosse aplicado em janeiro, o resultado do Enem geralmente demora até 2 meses e meio, até 3 meses. Vamos supor que num esforço enorme a gente teria esse resultado em 2 meses, né? Após o Enem impresso, aproximadamente uns 15 dias após o Enem digital, nós teríamos janeiro e fevereiro, teríamos o resultado do Enem em meados de fevereiro, né? Aqui o Vitor está colocando fevereiro e março, cai em terça-feira. É provável que seja maio mesmo. Ainda que seja maio a proposta do Ministério da Educação, não tem uma justificativa para pular fevereiro e março. É por isso que eu falei que o calendário do MEC do ano que vem comeu 2 meses. Quer dizer, não tem uma justificativa lógica para que você tenha uma proposta para dezembro, uma proposta para janeiro e uma proposta para maio, e não uma proposta para fevereiro ou uma proposta para março. Fica meio sem sentido pular esses 2 meses aqui. Né? Mas nós temos um tempo de manifestação das entidades, nós temos um tempo de diálogo com o INEP, nós temos um tempo de diálogo com o Ministério da Educação, nós temos o Conselho Nacional de Educação, os Conselhos Estaduais de Educação, a Comissão de Educação da Câmara, a Comissão de Educação do Senado, para que a gente possa fazer um entendimento a respeito disso aqui. O Éder está participando aqui, dizendo que maio é porque depois de janeiro não haveria tempo hábil de corrigir para março. Tudo isso é passível de esforços. Eu acho que a sociedade está esperando dos entes públicos e privados uma resposta diferente do passado. Né? Então, a resposta de correção do Enem não precisa ser a mesma. A gente pode ampliar a base de corretores, porque o que atrasa no Enem é a correção da redação. Né? Se nós tivermos o Enem com 8,5 milhões de participantes e tivemos a correção da redação em 70 dias, nós vamos ter agora um Enem com 5,7 milhões participantes, aproximadamente 3,9 milhões devem comparecer,
Por que não ampliar a base de corretores e fazer a correção na metade do tempo? Eu acho que a sociedade espera dos entes públicos e privados um novo comportamento, como algumas universidades deram, como algumas escolas deram, que se viraram em 10 dias, em uma semana, no máximo 2 semanas, e passaram a oferecer aulas conectadas no ensino superior e na educação básica. Então, a resposta que a sociedade espera do Ministério da Educação e do INEP não é uma repetição do processo anterior, é um entendimento de que a sociedade inteira está mobilizada num esforço durante o Covid para poder atravessar, né? Então, é evidente que hoje foi anunciada essa posição, nós vamos abrir um campo de diálogo com o Ministério da Educação, as entidades e a própria Roper, para buscar respostas de menos estresse para a sociedade. Paulo, devolvendo a bola para você. Vamos lá, então, essa sequência que a gente vai fazer agora, ela tem uma referência com o que a gente estava propondo fazer aqui, uma avaliação de possíveis cenários para as instituições para 2020, nesse olhar de captação. E aqui tem algumas considerações que a gente gostaria de trazer para o pessoal, que é interessante a gente sempre lembrar que quando num momento igual a este de pandemia, num momento igual a esse que a gente está vivenciando agora, tem algumas questões que são internas, que elas param de trazer algum comportamento muito alinhados com a linha histórica daquele fenômeno. Então, o mercado, de uma certa forma, ele começa a ter algumas reações diferentes. Mas para a gente fazer uma cenarização, entender uma configuração de cenário futuro, é preciso que a gente reconheça, entenda o que vinha acontecendo de realidade, até para poder fazer a comparação em si, que é a elaboração do cenário. Aqui a gente vai trazer para vocês algumas variáveis. O que eu acho que é interessante a gente lembrar e chamar atenção aqui é que eu procurei trazer desde 2015, quando a gente entra no processo de crise econômica e também em recessões do FIES. Nesse momento aqui tinha uma particularidade nas IES. Muitas optaram aqui por fazer toda aquela estruturação de captação pelo FIES, e tudo bem, mas só que muitos esqueceram de como que era o processo de qualificação e até da relevância que existia do marketing, o comercial dentro da instituição de ensino. E essa prática, muitas vezes, ela acabou se perdendo em algumas gestões de algumas instituições de ensino. E foram essas as mais penalizadas nessa sequência de 16, 17, 18, e o mercado foi reagindo. E até nessa fala que a gente está procurando trazer aqui para vocês, que nesse momento tinha-se uma expectativa tão mais complexa, e a gente viu que o mercado reagiu, por exemplo, com o aparecimento das empresas de bolsa, que era uma outra opção de estratégia de você fazer captação no mercado. Então, quando chegamos em 2019 aqui, e para entender esse 2019, que é ainda a sequência final, a gente tem que lembrar de duas coisas. A crise econômica aqui ainda, ela era algo que tinha seu peso. Quando a gente vem para o cenário de 2020, todo característico, a gente entende ainda que aqui esse peso ele fica muito mais acentuado. Então, tem algumas correlações que ela vai estar atrelada a uma das macros variáveis, que é o processo da crise econômica, que a gente vai procurar trazer para vocês aqui. E nessa cenarização que a gente quer trazer, tem praticamente 3 elaborações de cenários, mas a gente vai focar em um cenário, que é o cenário básico. Quando a gente fala de cenário, a gente tem que entender um outro elemento. Um cenário ele pode ser desenhado para uma geografia, para um mercado amplo, nesse caso, algumas recomendações no sentido de mercado brasileiro, mas quando eu vou olhar efetivamente a estratégia de fazer ali a minha referência ao meu mercado local, ele pode servir como um parâmetro essa leitura, mas eu preciso entrar no meu mercado e desenhar esse mesmo cenário e reconhecer a minha realidade de instituição de ensino e fazer essa comparação, e fazer esse olhar do que pode ser esse futuro próximo. A gente não quer acertar o cenário, a gente simplesmente quer fazer o quê? Mitigar os riscos que a gente visualiza nesse cenário. Então, olhar o cenário local é a maneira mais adequada, para você fazer todas as suas diretivas de estratégias, de avaliações para o seu ambiente interno e externo, quando pensa na atividade da instituição de ensino. Aqui a gente vai trazer algumas recomendações, pensando num cenário base, desenhando um cenário base, considerando pelo menos 8 variáveis, que é o processo em si da pandemia, o formato, a maneira como que as IES fazem esse retorno, a economia do Brasil, o processo da evasão, que tem relação direta com a gestão da permanência, a outra configuração da inadimplência, o processo para captação de alunos,
o mercado em si, de uma maneira geral, mas também relacionado ao posicionamento e também a grande concorrência que muitas vezes o consolidador pode fazer no mercado menor, e a própria mudança do mercado em si. Então, são essas 8 variáveis que a gente vai olhar. Só que essas 8 variáveis hoje, quando eu penso em 2020 ainda, mas pensando no cenário de 2021, um elemento dentro da instituição que chama muita atenção, que ele precisa ter agilidade, no sentido também de estar bem qualificado, é essa equipe de marketing no sentido do processo de produto, de saber qual é o produto que eu vou ter disponível para 2021, tá? E qual é que é a forma, a estratégia que eu vou buscar esses intakes. Então, mais ou menos é essa leitura que a gente vai fazer aqui. Eu vou trazer para vocês algumas dessas macro variáveis pensando no cenário Brasil, fazendo a referência que esse cenário precisa ser olhado depois localmente, e quando a gente vai fazer essa recomendação, ou esse olhar, a gente já começa a pensar na operação quando eu tenho frente o modelo presencial e o modelo EAD. Notoriamente, a gente passou agora por uma estruturação de um processo meio a forceps de quem não tinha um atendimento EAD faz esse atendimento, que é um atendimento diferenciado, não é como um produto no mercado EAD convencional. Então, a instituição ela sabe, a gente precisa entender que existem diferenças estratégicas dessas duas estruturas, tá? Mas, ao avaliarmos isso, e atrelado à questão econômica, a gente já pesa para 2020 uma estrutura de queda para o presencial, mais do que havíamos percebido pelo censo de 2018 e estimado para 2019. 2018, a queda era de 3,4% em média de matrículas no presencial. 2019 deve ficar no mesmo patamar, que é censo, que a gente ainda vai ter as informações. Quando eu trago para o cenário de 2020, se eu pensar numa referência de PIB somente aí, a gente está pensando numa queda possível de matrículas do presencial de uns 7%. Tá? Mas aí a gente tem que, de novo, voltar ao foco da atenção. E na EAD, Paulo? A EAD, ela fica sendo o fermento desse mercado. A gente entende que o mercado dá uma encolhida. A EAD ainda vai dar manutenção, mas não no mesmo patamar que a gente encontrava de 16% em matrículas. Ela dá uma oscilada menor. Mas, mesmo assim, a gente vai encontrar muitas operações que estavam pautadas no presencial, fazendo um ajuste e indo para a modalidade presencial. Inclusive, até pela questão econômica referenciada aí ao momento que a gente vivencia nesse momento de pandemia e pós-pandemia também. Então, Pode falar, Benê. Eu estava fazendo uma consideração aqui em relação às possibilidades de intake agora da metade do ano e do intake 2021. A nossa premissa é que o intake 2021 nós já tenhamos passado pelo pico da pandemia e já estaremos caminhando para o novo normal, né? No intake agora de junho, julho e agosto, nós estamos em plena pandemia, nós estamos com o ensino presencial conectado, o ensino presencial está com aulas remotas, está com atividades por simulação, tem procedimentos muito bem feitos. Uma pena que a maioria das universidades públicas esteja ainda parada, mas o ensino privado avançou rapidamente, a educação básica está avançando rapidamente, as secretarias estaduais de educação estão avançando rapidamente nesse sentido. Então, o intake agora de junho, julho e agosto, ele fica no presencial necessitando de uma comunicação diferenciada com a sociedade, porque você precisa explicar que o presencial, nesse momento, ele é um presencial conectado. A educação à distância, por sua vez, ela já está naturalizada pela sociedade. Nós já tivemos mais da metade dos calouros de 2019 ingressando pela educação à distância, então nós temos uma forte tendência pró-educação à distância nesse intake agora de junho, julho e agosto. Mas para o intake de 2021, ela retorna à sua condição plena, que é o que nós desejamos, com seu novo normal, em condição de igualdade na competição. Mas fica uma memória na sociedade dessa expansão muito grande da educação à distância, dessa digitalização da sociedade. Então, isso vai exigir das universidades uma reconfiguração de modelos de oferta para o ano que vem e uma reconfiguração das políticas de comunicação para tornar tangível para a sociedade o novo desenho de oferta do ensino presencial. E, Vianney, eu acho que talvez, eu vou até antecipar algumas informações de alguns slides, mas para esse momento já, esse novo, vamos pensar assim, é como se eu tivesse para 2021
um novo produto, até pela própria necessidade, não só pela necessidade, mas pela vivência que a gente acabou tendo durante 2020. Alguns dos players, com muita maestria, vão fazer essa apresentação desse novo produto, tá? E isso naturalmente faz pressão no mercado para que se tenha uma renovação dessa estrutura de produtos. Então, aí quando a gente pensar num curso de graduação, possivelmente a gente vai ter um formato diferenciado, tá? E aí vamos pensar nessa liberação dos 40% de virtualidade no presencial, já dá uma boa gama de estratégia para você trabalhar nisso, pensando nos principais elementos depois também que a gente observa, que é esse daqui, olha já. Vou pegar aqui. Que é a questão da precificação do produto. Tá? A gente vai ter uma régua de preço diferenciada. Esse restante de 2019, de 2020, ele já é característico para isso. Mas 2021, quando chegar, ele chega num momento diferente, onde as estratégias para eu saber se no meu mercado cabe agora um ajuste ou não, e aí eu tenho que, inclusive, atentar para a minha questão de posicionamento de marca, isso daqui vai ser um dos elementos que a gente mais vai ter que fazer o ajuste fino. E aí sim, eu tenho que falar de novo, eu preciso entender a oferta que está tendo no meu mercado e eu preciso entender qual é o quanto que eu domino a minha operação como produto. Se é novo, inclusive isso. Então, eu acho que nesse daqui é um dos mais, seria o segundo elemento que a gente precisa ter um aprofundamento, que é essa questão de como vamos posicionar não só produtos, mas também a questão da régua de preço em 2021. Excelente. Agora, para esse intake agora ainda aqui, Paulo, fazendo esse intervalo aqui, esse intake de junho, julho e agosto, nós temos um fenômeno, um incidente. É o seguinte, a maioria das universidades públicas está com o semestre em andamento, trancado. Não em andamento, está trancado. Tá? Isso tende a ser retomado em breve. Mas nós temos planejado para o ensino público, agora na metade do ano, uma nova rodada do SISU, com pelo menos 55 mil vagas. As universidades públicas colocam 300 mil vagas em janeiro e colocam 50 a 70 mil vagas em julho. Né? As 300 mil vagas que foram ocupadas em janeiro, elas estão em operação, muitas universidades paradas. Né? Isso pode gerar um efeito de migração para o ensino privado, de uma parte dessa matrícula que foi para as universidades públicas que não estão operando. E se nós não tivermos a oferta agora das 50 a 60 mil vagas do SISU da metade do ano, esses prospects, eles estão na sociedade. Então, eles podem buscar uma alternativa também no ensino superior privado. Então, você tem um delay no calendário do ensino público muito grande. O delay no calendário do ensino superior privado foi de 1 semana e meia a 2 semanas. O delay no calendário do ensino superior público ele já está em 85 dias, exceto nas 8 ou 9 universidades que já estão em operação, mas nós temos mais 70 sem operação, com um delay de calendário aí de 85 dias. Então, isso também pode ter um impacto agora na matrícula de junho, julho e agosto do ensino superior privado. Um impacto de transferências e um impacto de novas matrículas, porque as 55, 60 mil vagas do ensino superior público, ainda que elas venham a ser ofertadas, elas não têm uma enturmação agora, porque o calendário está com 85 dias de atraso. Legal, Venei, posso só fazer uma paradinha rapidinho aqui, para lembrar o pessoal da enquete? Se alguém puder responder a enquete lá para a gente, é 2 minutinhos, são praticamente 4 perguntas, 2 de perfil e 2 perguntas que a gente quer ouvir mesmo a percepção de vocês. É coisa bem rápida para a gente poder fazer a compilação dessas perguntas daqui a pouquinho ainda, tá bom? Deixa eu só fechar isso aqui. E, Vianney, para a gente continuar então aqui, eu queria trazer mais esse outro elemento que é quando a gente pensa em 2021, do aspecto até não só dos intakes, mas do nível de concorrência que a gente pode obter. E aí eu acho que chama atenção a gente entender que esse impacto que a gente está encontrando possível aqui, ele faz isso de maneira escalonada nos players, nas IES que existem. E é claro que quando a gente for pensar nessa estrutura no Brasil hoje, das 2.238 instituições privadas, a gente tem ali, ó, numa referência, 83% com até 3 mil matrículas. Então, eu tenho um nível de instituições de ensino que elas precisam ficar mais preservadas, elas precisam ficarem mais atentas a essa estrutura do mercado para que não fiquem numa vulnerabilidade, num grupo de risco. Então, se a gente fosse pensar hoje, o grupo de risco talvez mais complexo seria de 1.000 até 1.000 matrículas. Tá? Mas para a gente começar a observar que
a retomada, as estratégias dos mercados, elas acontecem de maneiras distintas, tanto em grandes capitais quanto na configuração do interior. Então, é mais para a gente começar a perceber os cenários, quando eles devem ser montados, com a sua realidade local. E para a gente poder fazer aqui alguns ajustes em relação a como pensar nessa cenarização, eu acho que tem alguns elementos aqui, antes da gente ir para as perguntas ali, que eu gostaria de chamar a atenção daqueles 8 elementos ali. Eu acho que, pelo menos, eu pensar agora, em 2020 ainda, e já, de alguma forma, entender que essa minha resposta hoje, como gestor da instituição, ou da própria instituição em si, ela já contempla, de alguma maneira, uma referência de cenário para 2021, é quando eu consigo responder tranquilamente essas 8 questões aqui. Olha, com relação à pandemia, se eu consigo hoje já verificar a mitigação dos impactos da pandemia na minha operação. Então, esse é um elemento. Eu preciso saber se isso hoje ele já está ok, porque quando eu chego para 2021, isso já não é mais pauta, já tem que estar resolvido. Tá? Quando eu penso no retorno da IES, esse retorno, quando liberado, quando proporcionalizado já aí, essa retomada ela tem que ser sustentável. Então, eu tenho que fazer isso de maneira programada, estruturada, inclusive financeiramente. Então, esse é um elemento que eu tenho que ter na ponta do lápis. Eu não posso simplesmente dar passos sem eu fazer aqui um planejamento, inclusive de investimentos. Quando eu penso na estrutura da economia, a gente vai encontrar aqui não só os produtos que são ofertados por um tipo de mercado mais premium ou contra o mercado mais escala, mas a referência de desenvolvimento é bem provável que ela fique distinta de um mercado para o outro. Então, as soluções, quando eu penso para esse público que vai ser mais vulnerável economicamente, eu tenho que ter algum nível de solução, eu tenho que buscar alguma estratégia que possa atender esse público meu que seja mais vulnerável, se é o meu caso dentro do meu modelo de negócio. Tá? É mais pobre, né, Paulo? Exatamente. E aqui, Vianney, a gente traz, inclusive, mesmo sendo para EAD, eu tenho ali 25% da EAD, ou até 50% da EAD, que vai até R$ 259. Mas tem 25% que atende aquela configuração do bem estruturalmente online. Então, esse ele é mais vulnerável da EAD, que são de R$ 79 até quase R$ 130. Então, esse público, eu preciso ficar um pouco mais atento com ele quando o meu modelo de negócio está atendendo a essa classe. Com relação à evasão, um elemento é você perceber que nessa retomada ou nesse momento de condição diferenciada, a gestão ou elementos da gestão da permanência eficaz, elas se fazem presente na sua estratégia de atuação. Ou seja, eu tenho que olhar o aluno que está na minha base de uma maneira muito mais coerente, muito mais tranquila, numa situação de receptividade, de ouvi-lo, inclusive. Até porque é ouvindo esse aluno agora, pensando no sucesso dele, que eu vou ter uma certa facilidade e flexibilidade para pensar em 2021 de uma maneira mais estratégica, olhando a minha concorrência no meu mercado. Porque os que não fizerem isso ficam mais vulneráveis também a essa migração ou essa evasão mesmo, perdendo seu aluno para o concorrente. Ainda dentro dessa estrutura da inadimplência, possuir ferramentas que sejam ali ágeis para mitigar essa inadimplência. Então, aí sim, eu tenho que ouvir o meu alunado de tal maneira ágil, no mínimo, né, para que eu possa entender e ofertar soluções quase que customizadas para esse momento em específico. A estrutura da captação, eu acho que é aquele elemento que, primeira condição que eu tenho que ter, eu conseguir preservar o meu produto durante 2020 e eu consigo ter ele inovado para 2021, pensando inclusive na minha qualificação da minha equipe de marketing, porque nessa estrutura, mercadologicamente, pensando a atuação do marketing, ela pode ser totalmente o meu diferencial em relação ao meu processo ser saudável ou não saudável na captação de novos alunos. Tá? Quando a gente pensa na variável consolidadores, aqui eu tenho que entender que, de alguma maneira, eu uso a minha referência de marca local, tá? Que em algum nível ela prevalece sobre algumas vezes quando eu tenho um entrante no meu mercado, para que eu entenda de que maneira eu posso blindar, estrategicamente segurar o meu mercado frente à entrada de grupos maiores. Isso ele funciona desde que a minha instituição ela esteja atenta como que o mercado funciona e como que a marca dela se posiciona nessa estrutura de mercado. E o mercado em si, que eu acho que é essa última variável, quando a gente lê ele de uma maneira geral, tanto no Brasil, quanto eu olho essa estrutura, essa referência no mercado local, eu tenho que entender que aconteceram mudanças de 2020, sim.
No momento que a gente está vivenciando ainda agora, 2020, é muito um olhar indoor. Eu vou precisar, num dado momento, principalmente se aproximando mais o final do ano, de um olhar externo. E esse olhar externo pensa-se na condição das estratégias de se manter no mercado. Novos produtos vão se reconfigurar. As novas marcas, boas marcas vão sobreviver. Outras vão se sentir mais ameaçadas. Mas eu preciso entender que nesse momento do olhar indoor, ainda nesse ano, eu preciso estar atento para este olhar de futuro, ainda em 2021, mas pensando mais mercadologicamente. Eu acho que aqui a gente tenta dar uma síntese, Vianney, para a gente fazer agora, fora os seus comentários, claro, a leitura de algumas perguntas e o enquete que deve estar pronto daqui a pouquinho. Enquanto eles vão processando a enquete aí, né, a minha observação em relação ao intake atual, o que a Roper tem monitorado, né? A prevalência da redação online como processo seletivo, alguns denominando vestibular online como processo seletivo, o aproveitamento da nota do Enem para disputas mais parrudas, como da medicina, por exemplo, é uma solução muito prática, né? Você fazer a seleção da medicina pela nota do Enem, porque ela tem um reconhecimento da sociedade, né? Não que uma redação online não tenha um reconhecimento, mas uma disputa de uma vaga pela medicina pela nota do Enem, a sociedade entende aquela classificação como legítima, sem necessidade de contestação. É um procedimento muito sereno, muito seguro, muito fácil de fazer, com os requests do Ministério da Educação fazendo nesse sentido ali. A FUVEST ainda não determinou como vai ser o processo seletivo, a Unicamp já redesenhou o seu processo de vestibular, vai fazer um vestibular menor, menos pessoas em sala, com uma estrutura maior, mas tudo depende da evolução das condições sanitárias para o segundo semestre, como isso vai acontecer. Então, a dica da Roper é que as instituições não esperem o desenho, que elas estejam prontas para 2021, processos seletivos online, muito inteligentes, com reconhecimento de íris, motiva o aluno, reconhecimento facial, documentação do registro. E a nota do Enem, ela teve uma expectativa muito grande que ela seria um processo seletivo hegemônico, que acabou não acontecendo. As universidades, quando fazem a campanha de bolsa de estudos pela nota do Enem, elas colocam: quem tem 450 pontos teria 20% de bolsa. Quem tem 500 pontos, 30% de bolsa. Quem tem 600 pontos teria 45% de bolsa. Só que as campanhas promocionais das universidades já estão oferecendo 50% de bolsa no primeiro semestre, na maioria dos cursos. Então, você acaba, o aluno, mesmo tendo uma nota do Enem válida, o processo seletivo de bonificação é tão mais vantajoso para a matrícula que a nota do Enem, que ele acaba, mesmo tendo a nota do Enem válida, ele entra por um vestibular online, ele entra por uma redação online, por um vestibular agendado, uma visita no polo. Então, a nota do Enem está subaproveitada, porque as promoções são tão mais vantajosas que acaba gerando esse subaproveitamento da nota do Enem como processo seletivo bonificado. Já para disputas acirradas na medicina, na odonto, em algumas engenharias, ela tem a validade plena e reconhecimento perante a sociedade. Vamos umas perguntas aqui. Eu respondo duas, tu responde duas, Paulo? Pode ser. Quer que eu passe uma já aqui? Pode ser, vai lá, manda aí. Olha lá, Jeff Monteiro. Será que a tendência é de acabar nos cursos presenciais, visto que a educação EAD de nível superior tem crescido exponencialmente? Eu respondo essa pergunta desde 1995. Não. O ser humano é gregário. O jovem é mais gregário ainda. O jovem está com os hormônios à flor da pele, ele quer se acasalar, ele quer conhecer, ele quer participar do esporte, ele quer participar da festa. O jovem é gregário. Quando a gente faz as pesquisas da Roper com os prospects, quando eu faço a pesquisa no curso gratuito no blog do Enem com os prospects, qual a sua opção para o ano que vem? Eles respondem: eu prefiro a educação presencial, que chega a 90%. Por que a matrícula é de 50% da EAD e não do presencial? Porque é muito caro o presencial para a nossa população. É difícil conseguir pagar, é difícil colocar na agenda. A preferência do jovem é o gregarismo. Tá? Então, o aluno quer ir para a universidade, mas ele quer uma universidade turbinada pela tecnologia. Ele não quer ir para a universidade que dava aula como dava 2, 3, 4, 5, 10, 500 anos atrás.
Então, a preferência do jovem é gregária. Ele prefere o encontro. Ah, mas tem um encontro virtual. Tem. Mas, ele pode casar pelo Tinder? Pode. Mas podendo, ele prefere o gregarismo. Mas vem um novo normal. Então, o ensino presencial continua, mas ele tem que se modificar. Ele tem que se tecnologificar, se digitalizar. Ele tem que oferecer mais, né? Mais qualidade e mais transações no mundo digital para que ele possa manter essa aderência. A opção da EAD no Brasil, ela é preponderantemente uma opção econômica. Nós somos um país pobre, né? A gente não tem uma perspectiva de sair dessa condição nos próximos anos. Temos que lutar todos para conseguir vencer esse desafio. Mas a opção da EAD, ela é majoritariamente no Brasil uma opção econômica e uma opção de disponibilidade. Hoje, qualquer cidade com 20 mil habitantes tem 2 ou 3 polos com catálogo completo. Engenharia, saúde, gestão, licenciaturas. Então, isso revolucionou. É impossível o ensino presencial ter uma oferta de 40 produtos numa cidade de 20 mil habitantes. E a EAD consegue ter essa oferta com qualidade de 50 produtos numa cidade com 20 mil habitantes, porque a central de atendimento está na universidade, né? Então, isso modificou radicalmente o cenário de adesão do Brasil, mas o ensino presencial não vai. Vianney, aí acho que na tendência da pergunta tem a do Márcio Campos aqui, que ele menciona o seguinte: a tendência está apontando para o hibridismo, pela modernização do presencial, ou seja, a virtualidade dos 40% do presencial. Né? Basicamente foi a resposta que eu dei. O presencial exatamente. Tem que se turbinar. Você pode chamar de híbrido, você pode chamar de um new way, new shape, você pode arranjar 1000 adjetivos, 1000 qualificações, mas o fato é que o ensino presencial ele se virtualiza em parte. Você pode chamar isso de ensino híbrido, claramente. Deixa eu responder uma aqui, então, do Michel Constantino. PIB hoje, pelo Banco Mundial, a queda é de 9%. Naquele início, quando eu trouxe a correlação lá, eu pautei ali de 5%. Tá? Mas aqui é tranquilo. Se eu fizer ainda naquela mesma linha, naquele momento a gente procurou ser um pouco mais conservador, essa queda na estrutura do presencial, ela deve ainda ficar na faixa dos 7 a 9, mais ou menos, mesmo atrelando ali os 9% ainda, tá bom? Aqui, vou pegar mais uma aqui. Vianney, daqui a pouquinho já tem pronto para a gente poder passar o estado da enquete, tá? E nós temos que passar também os nossos slides dos nossos novos cursos da Roper. Vamos passar agora, antes do resultado da enquete? Então, vamos fazer o seguinte, as perguntas que a gente tem aqui, a gente pode compilar e fazer as respostas na sequência. Não, a gente consegue, a gente responde ainda hoje, mas só vamos passar os nossos slides dos novos produtos Roper. Então, senão vai ficar muito para depois. Vamos passar os nossos... vamos passar, vamos avançando. Isso, vamos passando aqui para a gente poder mostrar o que nós estamos preparando aqui. Ó, aqui a Cibele Sorridente, tá? A Cibele construiu um curso online, Estratégias para a Divulgação dos Cursos de Captação de Alunos, completamente focado no novo cenário. Por que esse curso é legal? Está focado no novo cenário, tá? Isso é muito importante, é só entrar na página de curso da Roper para ver. A próxima tela. Gestão aqui, da permanência. Faltou a palavra eficaz, porque essa é a competência da nossa colega Daniele, hoje extremamente requisitada no Brasil inteiro. É tão caro conquistar um aluno e tão fácil perdê-lo. A Daniele está construindo com as universidades a equação da gestão da permanência, né? Identificar as necessidades do aluno antes que elas virem um problema, fazer uma reorientação de carreira, fazer uma troca de curso, fazer um atendimento qualificado, fazer uma negociação financeira antecipada. Então, a gestão da permanência com a Daniele, ela trabalha a experiência do aluno, suporte acadêmico, atuação preditiva. Então, isso é muito relevante e a Daniele tem dado um show nesse aspecto. E lembrando aqui, quando a gente fala de gestão da permanência, necessariamente não é só para uma instituição de grande porte. Eu tenho ações da gestão da permanência eficaz para uma instituição de pequeno porte que pode também começar a trabalhar esses aspectos aí, né? E vão além da questão da atuação preditiva. Fala com a Paula, fala com o Caio para chegar na Daniela. Tá, avançando. E aí vem a nossa novidade, Vianney. Isso é legal. Esse eu deixo para você falar porque tu está participando diretamente. Volta aqui, isso. Aqui a gente tem uma solução que ela versa sobre como a gente pode pensar nesse segundo semestre ainda sobre a condição de estratégias da instituição de ensino.
Lembra que quando eu trouxe ali naquele começo, de que maneira a gente pode passar de uma maneira mais sustentável, e a gente tem um time para essas ações. E é em cima exatamente dessa vertente que a gente quer trazer ali, que inclusive a gente pode fazer otimizações que impactam em algum tipo de redução na instituição quando ela pensa estrategicamente. A gente vai desde trabalhar com a questão da estruturação de cronogramas, de produtos, do marketing, do acadêmico, de matrizes. Então, isso ainda consegue ser trabalhado nesse momento ainda, buscando essa otimização, pensando num plano emergencial para segundo semestre. Então, isso ainda é otimizável, isso ainda é possível. Então, qualquer necessidade nesse sentido pode buscar, de novo, a Paula ou a gente, e a gente acaba fazendo uma apresentação mais detalhada do que a gente está trazendo aqui para vocês. Quer complementar, Vênio? E a próxima tela? Aí nós temos o Prodese. Isso. Esse eu faço comercial, então. Tá? Nós temos na Roper já há muitos anos um plano de formação de executivos do ensino superior. É um programa intensivo, dura 2 anos. E hoje, para nossa satisfação, muitos reitores, muitos vice-reitores, muitos pró-reitores no Brasil são nossos ex-alunos. A gente tem um orgulho muito grande. Qualquer instituição que a gente abre a porta tem um ex-aluno Roper dirigindo a organização numa área sensível de marketing, vendas acadêmico, financeiro, planejamento, atendimento ao aluno, secretaria acadêmica. E eles são formados dentro desse programa, que dura 2 anos. A próxima etapa, dia 25 e 26 de junho, quem entra agora fica 2 anos. E tem entrada rotativa, a pessoa entra e fica 2 anos dentro desse programa. E agora nós vamos trabalhar mercado e tendências na educação à distância, que é a bola da vez, né? Gestão da EAD de negócios e adaptar as tecnologias, melhores práticas na aprendizagem na modalidade EAD vai ser o foco dessa rodada agora. Paulo, vamos voltar para a pesquisa, então? Vamos lá, então. Deixa eu só fechar aqui o iniciar e pegar a pesquisa rapidinho aqui para a gente poder... Eu vou comentar aqui das questões. E depois eu vou dar uma palhinha bem grande sobre a nossa síntese, que é para você não desorientar. Tá? O MEC hoje jogou uma bomba no mercado, quer fazer o Enem em Enquanto você faz maio. essa fala, eu vou parar o share e vou pegar uma outra tela aqui para ficar mais fácil. Pode ser? Pode, fica tranquilo. Vou trocar de tela. Então, qual que é a síntese desse nosso webinar hoje? Ainda que o MEC tenha colocado na rua uma proposta para fazer o Enem em maio do ano que vem, isso não desorienta o seu processo de captação para 2021. Por que 2021 não desorienta? Porque nós temos 1.800.000 concluintes por ano do ensino médio no Brasil. Apenas um quarto a um terço dos concluintes de um ano se matriculam imediatamente no ano seguinte no ensino superior. Uma grande parte deles vai para o processo seletivo do SISU para entrar nas 300.000 vagas de janeiro e fevereiro nas universidades públicas. Esse calendário está desorganizado em função do Covid. Tá? O intake das universidades privadas no Brasil, ele é majoritariamente de egresso do ensino médio de anos anteriores. Isso você consegue observar pela faixa etária do ingressante. Tá? Você consegue observar isso. Então, o que a Roper está trabalhando com o mercado é que nós não estamos diante de uma tragédia, nós estamos diante de um problema. Tá? A tragédia é o Covid. E aí nós estamos todos solidários para poder vencer essa transição. Agora, o intake 2021 ele é um problema, mas ele não é uma tragédia. Se atirando o Enem, nós vamos ter que fazer um redesenho de estratégias, buscar o público formado nos anos anteriores, que tradicionalmente é o seu intake preferencial. Nós temos agora o problema do intake de junho, julho e agosto. A percepção do presencial está um pouco difícil e o marketing da sua organização tem que trabalhar isso de maneira muito sensível. Então, o nosso principal recado é esse. Nós já estamos em contato com o Ministério da Educação. A professora Nilde Ruggiero, que é a nossa especialista em regulação, ela já está em contato com o MEC para tentar entender por que o MEC pulou fevereiro e março nas alternativas de adiamento para o Enem. Tem um espaço de negociação, temos o Conselho Nacional de Educação, temos o CONSED, temos a Comissão de Educação da Câmara, temos a Comissão de Educação do Senado para fazer a discussão de uma busca desse calendário, mas tudo depende das condições sanitárias do Brasil. Paulo, devolvo a bola para você, então. Vamos lá, então. Em relação à nossa enquete de hoje, a questão em relação à liberação para o retorno das aulas presenciais, quando ocorrer, né? Qual a afirmação que melhor representa a realidade dos respondentes?
nós temos lá 23% não elaborado um protocolo de retorno às aulas ainda, ou seja, 23% não pensou nessa estrutura, Vianney, de como retornar às aulas ainda, tá? Então, eu tenho aí um pessoal que não está, de alguma maneira, antenado nessa necessidade, tá? 27% elaborado o protocolo de retorno às aulas, já tem um protocolo pronto, 27%. 27%, e isso aqui é interessante, 29% é interessante. Ele elaborou o protocolo, já tem ele pronto, mas avaliou as necessidades financeiras para a implementação. Porque você ter o protocolo e não fazer essa inferência de saber o quanto que vai ser necessário financeiramente para fazer a aplicação dele, é algo que chama bastante atenção. Então, 30% praticamente já fez o trabalho azeitado, completo, de ver inclusive o impacto financeiro. E também chama um pouquinho a atenção a questão de 21% não saber responder ainda se tem um protocolo ou não tem um protocolo. Então, acho que esses são 2 pontos. Tá. Isso é extremamente relevante, porque na semana que vem, na terça-feira, nós vamos ter um webinar com a Nilbe e com o Adriano, que entendem tudo de calendário, que entendem tudo de regulação, que entendem tudo dos protocolos que estão sendo elaborados. Então, você já pode colocar na agenda, terça-feira que vem. Tem um slide, Paulo? Tem. Não, do outro eu não tenho ainda. Tem, só um minutinho, deixa eu só passar mais a última pergunta aqui para a gente fechar essa parte. Vamos lá. Está visualizando minha tela aí certinho? Sim, 23, 27, 29, 21. Não, é outra tela. Só um minutinho, não está pegando a tela certa aqui. Enquanto você está procurando a sua tela aqui, então eu vou reforçar a comunicação com você que está nos acompanhando agora. Em primeiro lugar, agradecer de coração a todos nós da Roper por ter ficado conosco durante essa 1 hora, participando conosco aqui ao vivo. Terça-feira que vem, a professora Nilbe Ruggiero, especialista em regulação, especialista em termos de saneamento, especialista em processo de supervisão, ela e o professor Adriano, especialista em projeto acadêmico, especialista em gestão de oferta, especialista em gestão da qualidade da aprendizagem, eles dois estão se debruçando sobre os protocolos de retorno, tá? E sobre a legislação. Como é que você pode fazer o casamento com a sociedade, com o seu aluno, e respeitar as normas do Ministério da Educação. Basicamente é isso que nós estamos trabalhando e, fundamentalmente, garantir a sobrevivência do negócio. Tá? Então, nós estamos buscando as equações de retorno, com foco na legislação, com foco na regulação, na demanda da sociedade, que é o seu aluno, que é a família do seu aluno, e a sustentabilidade financeira da sua operação. Terça-feira, 15h, encontro marcado com a Nilbe e com o Adriano. O Will está com a agenda complicada, eu vou pedir para ele gravar também uma participação, porque ele é fundamental dentro dessa equação da roupa. Mas quem tem agenda para cumprir não vai poder participar ao vivo do seminário, mas eu vou pedir que ele deixe uma gravação para vocês também com essa abordagem. Paulo, já tem o resultado da pesquisa aqui agora? Temos, vamos lá. Agora, olha só. A próxima pergunta era o seguinte, era em relação aos processos seletivos desse ano ainda, até o momento, né, inclusive, né, 2020, nesse contexto todo. E aqui a gente queria entender qual que eram as ferramentas mais usadas nesse momento para o nosso pessoal aqui. Vestibular presencial, 47%, redação presencial, 29%, é os tradicionais aqui ainda, né? Nota do Enem, 79%, praticamente 80%, né? Vestibular online, Vianney, olha lá, Vianney, vestibular online, bem apresentado já, 61% das respostas. Aqui poderiam responder mais de uma, tá? Redação online, 50% também. Claro, transferência já era de esperar, 74%, e reingresso, 59%. Outros aí, tem outros, eu não tenho os outros aqui, mas 14%. Depois a gente pode, inclusive, refinar mais essas referências de respostas aqui e deixar disponível para o pessoal no nosso site, lá na parte de Covid. Essa agilidade que você está encontrando na Roper, de realizar com você os seminários dos tempos de Covid, fazer as pesquisas com respostas imediatas, é a demanda do seu aluno em relação à sua universidade também, em relação ao seu colégio, em relação à sua faculdade. Esse é o novo desenho. Então, o presencial, ele se modifica, ele se moderniza. É isso que está acontecendo. Então, respondendo novamente aquela pergunta, nós não estamos vivendo o fim do ensino presencial. Nós estamos vivendo a transformação da sociedade. E o ensino presencial tem que se modificar para ficar em sintonia com a sociedade. É isso que nós, Roper, estamos fazendo. Nós estamos modificando nossas práticas, nós estamos nos superando em nossos desafios para estar em sintonia com a transformação da sociedade. E é isso que o seu aluno, que a família do seu aluno espera da sua organização.
Paulo, faz esse comercial aí que eu já fiz para não falar repetido. Esse comercial, então, aqui é o nosso próximo webinar. A gente gostaria muito de ter a participação de vocês. Toda essa referência da enquete está relacionada também com essa entrega que a gente vai procurar trazer para vocês aqui, que são as estratégias da gestão acadêmica para o segundo semestre de 2020. Passam por elas também, né? Não só. E aí, então, terça, dia 6, no dia desse mês, das 15 às 16, Adriano, João Vianney e Nilton. Aguardam vocês aqui para a gente poder fazer esse bate-papo de novo. Voltando aqui, nós acabamos de receber aqui um comunicado do INEP, eu não sei se vai dar para mostrar a minha tela aqui, exatamente com as datas que foram anunciadas para a realização do Enem. Então, aparentemente não foi um erro de comunicação, as datas sugeridas são mesmo duas datas, uma em dezembro, uma em janeiro e uma em maio, pulou fevereiro e março. Nós já encaminhamos o questionamento ao Ministério da Educação e ao INEP, por que pular fevereiro, por que pular março? A resposta ainda não chegou. Nossos consultores estão aqui ao vivo, em contato com o Ministério da Educação. Ainda não temos uma resposta satisfatória nesse sentido. As respostas que chegaram foi de que provavelmente algum estudo foi feito, mas ainda não temos uma objetividade nisso. Paulo, vamos responder mais uma, duas perguntas para a gente acabar às 4h10? Nós estamos no nosso tempo lá. Vamos escolher mais uma só? Pode ser? Vai lá, pode, escolhe aí. Perdão. Vamos pegar essa aqui, Vianney. É do Ricardo Pacheco. Além da perda de renda de boa parte dos prospects, a insegurança sanitária pode ser outro fator que, no curto prazo, derrubará a captação do presencial no segundo semestre? Essa é a primeira parte da pergunta. Tá? Lembrando que, de imediato, ninguém vai querer entrar em sala de aula lotada e, se as IES forem obrigadas a formar turmas menores, serão economicamente viáveis. Aqui tem a importância de pensar o protocolo de retomada. Certo? Sim. Quer comentar aí, Vianney, primeiro? Eu respondo a primeira metade e tu responde a segunda metade. Eu respondo a primeira metade da pergunta. Beleza. Sim, há um impacto de percepção na sociedade. Onde é que está medido esse impacto? O Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina fez uma pesquisa semana passada. E o Sindicato das Escolas Particulares de Brasília também fez uma pesquisa na semana passada com os pais de alunos da educação básica, infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio. A pergunta era a seguinte: em ocorrendo um retorno de atividades presenciais nas escolas, a partir de agosto, com metade das crianças num dia, metade das crianças no segundo dia, você está pronto para trazer os seus filhos? 75%, 73% em Santa Catarina disseram assim: não, eu quero manter o meu filho em casa em segurança. O que a sociedade falou? Eu prefiro manter o meu filho com uma aprendizagem conectada do que expor o meu filho ao risco da contaminação. O subconsciente nosso está dizendo o seguinte: se eu levo meu filho para a escola, mas as crianças praticamente não pegam o coronavírus, mas elas transportam o coronavírus. Né? Então, a resposta em Santa Catarina e a resposta em Brasília foi a mesma. Tá? Eu não quero levar meu filho para a escola enquanto esse problema não estiver resolvido. E o que é o problema resolvido? Seria a sociedade imunizada, vai gastar um ano e meio para chegar na sociedade imunizada progressivamente, né? Ou uma vacina. Então, a percepção está modificada. O desafio para os nossos colegas do ensino presencial é tremendo, né? Eles se fazerem essa percepção com a educação conectada, que é de qualidade e que está acontecendo. A gente tem exemplos de que às 10h40 da noite o professor encerra a aula com 95% de alunos conectados presentes que ficam de pé e aplaudem, agradecendo aquele professor. Isso é uma percepção de valor. Agora, como transpor isso para um prospect? Para o veterano, é claro. Como transpor para um prospect? Isso é um desafio aí que a Cibele vai trabalhar com vocês, o pessoal do marketing. Eu recebi aqui o Marcel Cristo da Unigran Rio, mandou aqui a mensagem do Enem, confirmando aqui, é um craque de marketing e vendas. Quer dizer, todos os nossos colegas de marketing e vendas têm um desafio fantástico da recriação de como fazer a percepção de qualidade e de valor
do ensino presencial para o intake do segundo semestre de 2020, e ninguém sabe como será também o primeiro semestre de 2021, caso a gente ainda não tenha conseguido uma vacina ou uma imunização de mais de 50% da população na progressão que vem se mantendo. Respondi a primeira metade da pergunta, que era a parte fácil. Agora o Paulo é que está com a parte difícil. Eu quero complementar, porque eu acho que, assim, trazendo essa mesma visão que você apresentou, tem, acho que, um elemento que eu acho que é interessante, dois elementos que é interessante a gente poder trazer aqui, de novo, bater na tecla, que eu acho que ajuda bastante na percepção de como trabalhar essa questão. É ouvir o aluno, ouça esse aluno. Esse contato de saber, inclusive, você está levantando, aplaudindo de pé a aula, eu só consigo ter essa percepção se eu estou acompanhando os resultados. Então, eu tenho que acompanhar. Então, eu acho que para eu começar a pensar em soluções, pensando de novo no protocolo da retomada, quanto que isso implica, como que o meu público vai reagir, se ele vai querer vir ou não, se ele tem grupo de risco em casa, da qual ele prefere fazer continuar essa atividade no online, tudo isso eu vou conseguir ter essas respostas. De novo, não adianta eu ter grandes pesquisas que são aplicadas no cenário só nacional, quando eu não vou olhar o meu local, a minha resposta interna. Eu preciso das duas coisas. Então, eu acho que ouça o seu alunado, pensa nessa estrutura que você está encontrando de respostas, mas pensa também em como configurar isso nessa questão do protocolo de retomada. Eu acho que mais ou menos era isso que eu queria trazer aqui. Terminamos? Terminamos, Vianney. O que a gente Paulo, não queria responder, a gente vai... só tem uma observação que eu queria fazer aqui ainda. Tá. Duas, na verdade. Perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai arrumar um formato de encaminhar as respostas. E o outro, tanto o vídeo quanto também o PPT da webinar nossa hoje, até o finalzinho do dia, ele fica disponível no nosso site. Tá? Então, está disponível? Fica disponível ainda hoje no nosso site. É uma ainda questão hoje. de tempo para a gente poder fazer essa disponibilização aqui. Então, eu queria agradecer imensamente ao Paulo de ter me aturado junto com ele aqui. É porque você é um especialista nosso em números, eu vim aqui para dar um monte de palpite, para dar um monte de opinião, e você foi muito paciente comigo. Eu queria te agradecer a tua paciência, a tua tolerância que você teve comigo, a toda a nossa equipe de produção da Roper, a todos os nossos consultores, a todos os nossos diretores, e principalmente a você, que teve essa gentileza de atenção conosco, e eu sei que você está conosco porque você quer reinventar a sua vida, você quer reinventar a sua organização, você quer vencer os desafios do futuro, e esse também é o nosso propósito. Um abraço, boa tarde. Terça-feira, a Nilbe, que é uma fera, o Adriano, que é uma fera. Eu só vou ficar jogando a bola para eles. Terça-feira, então, calendário, retomada, protocolo de retomada, legislação, para a gente poder fazer bem essa transição. Gente, abraço, muito obrigado pela oportunidade e aguardamos vocês até numa próxima webinar. Tá? Até mais, hein?